Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a parceria entre Vasco e Leila Pereira acaba de se tornar ainda mais forte. Depois de emprestar 80 milhões de reais por meio da sua empresa Crefisa ao Vasco para uma série de contas que estavam vencidas, a Crefisa encaminhou mais um acordo com o Cruz Maltino, agora para fortalecimento de outras modalidades esportivas. Serão aportados no Vasco cerca de 5 milhões de reais, sendo 3 milhões para o Remo e outros 2 milhões para futsal e basquete. Importante registrar que ainda não temos a confirmação de quais as contrapartidas que a Crefisa vai ter por conta desse aporte financeiro. Vale a lembrança de que há um rumor enorme, gigante, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamacchia planejam, em algum futuro não muito distante, adquirir a SAF do Vasco. Tenho contado para vocês que enquanto ela for presidente do Palmeiras, essa chance é nenhuma. Seu mandato se encerra em dezembro de 2027 e haveria um enorme conflito de interesses que inviabilizaria a permanência da Leila dentro do Palmeiras. Membros do Conselho Deliberativo, mesmo os mais próximos da Leila e do Lamacchia, já disseram que não aceitariam em hipótese alguma essa ideia dela assumir o Vasco da Gama. Mas a partir do momento em que deixar a presidência do Palmeiras, aí ela vai ser livre para fazer movimentos que ela bem entender dentro do futebol. Você, vascaíno, gostaria de ter a Leila Pereira como presidente ou dona da SAF? Vale a lembrança de que a Leila, em sua infância, era a torcedora Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o goleiro Everton. Quando é que o titular, pelo menos até outro dia, do gol palmeirense voltará a ocupar a meta? Você lembra que o Everton sofreu um problema na mão, precisou passar por cirurgia e ele voltou às atividades quase completas, sem restrições. Ainda tem uma ou outra atividade que o Everton ainda não é capaz de fazer com o restante dos goleiros, mas os trabalhos têm sido cada vez mais próximos da normalidade. E existe uma confiança dentro do Palmeiras de que o Everton pode estar à disposição para o dia 25 de novembro, última partida antes da Libertadores da América, jogo contra o Grêmio. O Palmeiras pega o Grêmio no dia 25 e enfrenta o Flamengo no dia 29. Cidade de Lima, no Peru, capital do Peru, vai receber a decisão da Libertadores da América. Diante desse cenário, dá para imaginar o Everton fazendo apenas um jogo, já sendo o titular da Libertadores? Não creio nessa possibilidade, especialmente porque o Carlos Miguel tem ido bem. A tendência é que o Carlos Miguel siga no gol e a partir de um futuro mais distante, com o Everton completamente recuperado, eles possam disputar a posição. Não sei nem te dizer se às vésperas do jogo final da Libertadores, mesmo se estiver à disposição, o Everton terá essa oportunidade de enfrentar o Grêmio. O Abel tem sido muito cético, muito certinho em relação a essa questão envolvendo goleiros. Só para completar, Paulinho e Evangelista ainda seguem o cronograma de recuperação sob o comando da equipe de saúde e performance. Praticamente impossível imaginá-los jogando pelo Palmeiras ainda nesse ano. Só para completar de vez, registrar que o Palmeiras enfrenta o Vitória nesse meio de semana com Alan e Andréas Pereira de volta. Os atletas cumpriram suspensão. E o Palmeiras também criou uma estrutura de voos fretados para ter à disposição o atacante Vitor Roque, o zagueiro Gomes, além de Sosa, M. Martínez, Torres e Piquerez, todos convocados para suas seleções. Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Giuliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação, e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada, nem consulta, nem proposta, e é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francês. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e um gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais um gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes. Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto.
nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso da seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo. Assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira pode deixar o Verdão no fim desse ano, caso o Palmeiras não conquiste nem o título do Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores da América, pelo menos é o que garante o jornalista Gustavo Furtado. O Gustavinho, que foi durante muito tempo produtor da TV Bandeirantes e hoje é comentarista do Band Esportes. Gustavinho contou durante o final de semana que uma frase de 2021 do Abel, afirmando que no dia em que o Palmeiras não ganhasse títulos, o Abel iria embora, que essa profecia pode se confirmar em 2025, caso o Verdão fracasse na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, por conta da derrota no sábado para o Santos. O Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo na liderança do Brasileiro, diferença de 3 pontos em favor do rubro-negro. Restam 5 rodadas e o Palmeiras vai precisar tirar essa diferença para se sagrar campeão nacional. Em relação à Libertadores, decisão marcada para 29 de outubro, jogo único entre Palmeiras e Flamengo em Lima, capital do Peru. No pior dos cenários, sem a conquista do Brasileiro e da Libertadores, o Palmeiras terminaria pela primeira vez desde a chegada do Abel em outubro de 2020, uma temporada sem qualquer título, o que permitiria ao Abel, segundo o jornalista, nem assinar esse contrato que já foi acertado verbalmente. Abel e Leila se acertaram para a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027. Nem o Palmeiras, nem Abel Ferreira se posicionaram ou se manifestaram em relação a essa especulação de que ele vai embora em caso de não conquista de títulos. Mas é importante destacar que o Palmeiras nunca investiu tanto em reforços quanto em 2024 e 2025. E até aqui, desde o início da temporada passada, somente uma conquista, a do Paulistão do ano passado. O Palmeiras fracassou na Copa do Brasil, no Brasileiro da Libertadores do ano de 2024, e em 2025 perdeu o título do Campeonato Paulista para o Corinthians. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Libertadores pode garantir título ou vice-campeonato, Campeonato Brasileiro da mesma maneira, taça ou vice. Você acha possível, viável, que o Abel, em caso de nenhum título conquistado, peça para ir embora? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, especialmente depois de uma série de notícias dando conta de que o Abel recusou propostas de clubes da Inglaterra recentemente para ficar no Verdão. Por enquanto é isso. Não esquece de usar o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser, de deixar seu like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Giai que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou, tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de $1.200.000 ou R$6.400.000, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo, se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.